não sai, me Confia obedece. porque vai dar certo. Isso aí, me obedece, confia em mim que eu vou te abençoar. Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência então na nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar do capítulo 26 e 27 de Gênesis. Então vamos lá. No capítulo 26, começa falando que Isaac ele estava numa época em que estava faltando comida. Exatamente. A região dele passava por uma fome muito grande, né? Por uma escassez. E aí, a vontade que ele tinha era de sair dali e ir para o Egito, que aí no Egito tinha, assim, alimento. Só que aí Deus intervém e fala que não, né? Deus vem e conversa com Isaac, falando para ele não sair, para ele ficar ali e aí cumprir aquilo que o seu pai Abraão também viveu, né? Abraão, pai de Isaac, foi obediente às promessas de Deus e teve sua prosperidade, né, enquanto viveu. E aí Deus fala para Isaac: não sai, me obedece. Porque vai dar certo. Isso aí, me obedece, confia em mim que eu vou te abençoar. E é isso que Isaac faz, né? Ele fica e é abençoado por Deus. Isaac começa a plantar e aí essas plantações, elas são abençoadas, ele começa a colher muitas coisas. Colhe muito, né? Isso aí. E vai ficando rico, vai ganhando muito dinheiro, vai ficando rico, até que o rei da época, Abimeleque, que Isaac estava no lugar que Abimeleque governava, né? Exatamente. Aí Abimeleque chega e fala pra ele: ó, Isaac, eu quero que você vá embora daqui, porque você tá ficando rico e o povo dessa região não está. Tá ficando mais poderoso que a gente. E aí não dá certo. E aí a gente tem que lembrar que Isaac, assim como Abraão, era estrangeiro no lugar. Então a cultura dizia que um estrangeiro não podia ter mais poder do que o pessoal dali, né? Isso aí. E aí então Isaac sai, vai pra terra e existiu uma certa briga. Depois que Abraão morreu, Abraão foi um cara que fundou muitas coisas, que obedeceu a Deus. E na época de Abraão, ele tinha cavado poços, né? Pra achar água e tudo. E os filisteus, né? O pessoal da época, eles tapavam aqueles poços, né? Não estavam nem aí para aquilo. Quando Isaac foi expulso da terra, ele volta para esse lugar onde era de seu pai, Abraão. E começa a cavar novamente esses poços, né? Sim. E aí, o que acontece? Ele começa a achar água de novo. E aí o povo daquele local começa a brigar pelos poços de água. E ele dá o nome de um dos poços de Desafio, justamente porque eles brigavam pelos poços, né? E aí você falando agora, eu pensei, né? O que pode representar isso? Na época que Abraão cavou esses poços, ele foi inspirado por Deus e trouxe abundância para aquela região. Sim. E aí o povo da própria região vindo e tapando isso é como se estivesse negando a ação de Deus para aqueles povos. Sim. Né? E aí Isaac voltando e cavando de novo, cavando esse poço do desafio, é como se ele chegasse para a população, para as pessoas da época e dissesse: ó, a ação de Deus ainda é possível. E aí acaba sendo um desafio, né? Depois ele acaba cavando um outro poço. Que eles também brigam por esse poço. E aí Isaac dá o nome de rivalidade. E assim, se a gente for por essa analogia, talvez a rivalidade entre quem manda mais. Se é Deus com a sua ação poderosa ou se é o povo com as suas vontades. Isso aí. Aí até que Isaac cava mais uma vez e encontra um outro poço. E agora eu não me lembro, Campo Livre. Campo Livre, o nome que Isaac dá para esse poço, porque ninguém briga por ele e aí é um lugar de paz, de liberdade, né? Isso aí, que a ação de Deus pode acontecer. Pode acontecer, exatamente. Aí começa o capítulo... Na verdade, antes do capítulo 27,
Abimeleque ainda faz uma aliança. Ah, é verdade. Abimeleque ainda faz uma aliança com Isaac. Na verdade, se une Abimeleque e um outro rei, que eu não lembro o nome, e eles fazem uma aliança com Isaac. Se a gente pensar um pouquinho atrás, Abimeleque fez uma aliança com Abraão e disse que a sua descendência, né, que não iam amaldiçoar uma das outras. Só que Abimeleque vem e faz a mesma aliança com Isaac. Na verdade, essa aliança ela já tinha sido feita lá com Abraão, né? Isso aí. E aí eu percebo que essa nova aliança entre os dois é como se fosse uma reafirmação de que a vontade de Deus que podia estar esquecida, ela se faz presente e eles não podem brigar porque senão o povo vai sair perdendo. Porque Isaac era representante de Deus naquele tempo. E aí começa o capítulo 27. E o capítulo 27 é a história dos dois irmãos, né? Esaú e Jacó. Isaac já estava ficando velho, já estava percebendo que ia morrer, e aí foi ficando cego. E aí ele chama Esaú, que era o filho mais velho. Na verdade, eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Mas Esaú nasceu primeiro, então era o filho mais velho. Forte, né? Isso aí. Aí ele chama Esaú e fala assim, filho, eu não tô bem, né? Acho que eu vou morrer, e aí eu gostaria que você fosse, caçasse, preparasse um jantar pra mim do jeito que eu gosto e trouxesse pra mim pra depois eu te abençoar. E passar para essa nova geração, que seria a geração de Esaú, as bênçãos que eram prometidas, né, desde Abraão. E aí, o que acontece? Rebeca, né, que era esposa de Isaac, chama o filho Jacó, que era o filho que ela mais gostava. No caso, o segundo que nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E aí Rebeca, que é esposa de Isaac, chama seu filho Jacó e conta pra ele o que aconteceu, né? Fala pra ele, filho, vai lá, caça e depois leva lá pro seu pai que ele vai abençoar. E aí Jacó ainda questiona, né? Ah, mas ele vai perceber que não sou eu e tudo. Mas a gente vai dar um jeito. E aí... E Isaac tava ficando meio cego, né? Então ele não ia perceber. Exatamente. Aí Jacó foi, fez o que a mãe pediu, trouxe, a mãe preparou o jantar, e aí pegou roupas de Esaú, vestiu em Jacó, ou seja, o cheiro também de... O cheiro era o cheiro de Esaú estava em Jacó, e aí levou pro pai, e o pai comeu e tudo, né? E ele até fala, a voz é de Jacó, mas eu sinto que não é. Eu sinto o cheiro de Esaú, né? E aí ele abençoa Jacó, achando que ele está abençoando o Esaú. E aí Jacó recebe todas as bênçãos que deveria ser para o primogênito, né? E na verdade, ontem a gente viu que Esaú, ele deu a primogenitura, ele cedeu a primogenitura para Jacó, né? E aí agora a gente vê a consolidação disso. Isso quando aí. Quando Isaac dá a bênção pro filho que não é o mais velho. Né? E aí, dando continuidade, né? Logo depois Esaú chega, percebe o que aconteceu e fala com o pai percebe que se enganou e ele diz, agora você vai ser escravo do seu irmão, porque eu não tenho outra bênção para dar. Agora já era. E aí Esaú até fala, por isso que o nome dele é Jacó. E Jacó significa aquele que vence, né? E aí a gente percebe que Jacó venceu quando ganhou a primogenitura. Lógico, ganhou assim, né? Por meio de uma trapaça, né? Ganhou a primogenitura e depois ganhou a bênção. Então Jacó, ele é abençoado pela descendência, mas com uma certa trapaça. E aí a gente não sabe até onde que isso vai, né? E quais que vão ser os frutos disso. Exatamente. Né? E aí, finalizando o capítulo 27, Esaú fica muito chateado com o que aconteceu. E ele até fala, quando aconteceu o luto do meu pai, né? Quando Isaac realmente morrer, eu vou matar o meu irmão. Né? Ele fala que vai caçar a cabeça dele. E aí a gente fica por aqui,
Para saber o que aconteceu, só assistindo o próximo vídeo e a gente vai falar mais um pouquinho dessa história. Então, se você gostou desse vídeo, curte, já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo dessa série incrível. Fique com Deus. Tchau, tchau.